Imagina só se um dos seus autores preferidos reunissem os seus dois estilos literários também preferidos. Hoje a gente vai falar de Divan Ocidente Oriental, de Goethe, aqui no Entre Pontes. E antes de começar a falar desse livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar. Porque cada novo seguidor, cada nova curtida importa muito pra gente aqui no canal. E vamos lá então falar desse livro de Goethe. Já falei com vocês várias vezes que eu tenho um prazer enorme em ler Goethe. Fiquei encantada pela literatura dele no Sofrimento do Jovem Werther. Depois em Fausto, esses dois vídeos já estão aqui no canal, a Larissa vai deixar pra gente um cardzinho aqui em cima. E agora eu fui para essa nova leitura, para esse livro maravilhoso que é dividido em duas partes. Na primeira, Goethe presenteia a gente com poemas maravilhosos com temas diversos. Temas como amor, contemplações e até sobre o mau humor. Nesses poemas, Goethe faz aquilo que eu sou apaixonada na literatura dele. Ele consegue falar com profundidade e delicadeza ao mesmo tempo. Como no poema em que ele conta do mito da criação, segundo a Bíblia, em que ele vai falar de Adão e Eva. E aí, quando ele vai falar, em determinado momento do poema, ele fala que Deus olhou para Evinha. Então, esse diminutivo de Eva coloca a gente com esse olhar de carinho, como se Deus olhasse para aquela criatura tão perfeita, com esse olhar paterno mesmo, carinhoso, delicado e de encantamento por aquilo que ele criou. Já a segunda parte do livro foi a parte que mais me tocou, porque é um livro de história. Goethe conta pra gente que pra gente entender um poema, pra gente entender uma leitura, uma literatura, a gente precisa entender o contexto daquilo ali, o contexto cultural. Então, uma vez que ele escreve um livro sobre um divã ocidente oriental, ele quer apresentar pra gente o que é esse oriental que ele está falando. Então ele vai contar, a partir de diversos historiadores, a partir de versões diferentes, histórias sobre figuras muito importantes desse Oriente, ao qual ele se refere nos poemas. Então, quando a gente vê um personagem no poema, depois, na segunda parte do livro, a gente vai entender quem que é esse personagem dentro da história ali do Oriente. Então, Goethe apresenta pra gente a pessoa nessa segunda parte e no poema ele apresenta o personagem. Então, ele faz poemas sobre histórias dessas pessoas que foram historicamente muito importantes nessa região do mundo. E aí teve algumas que mexeram mais comigo, outras que eu achei interessantíssimas. Eu preciso confessar que eu conhecia pouquíssimas das histórias que eu li, ou quase nenhuma, que Goethe apresentou nessa segunda parte do livro, mas tem uma que é muito conhecida, que é a de Moisés. Então Goethe vai explicar historicamente, usando fontes diferentes, como que foi essa saída de Moisés com o povo dele do Egito até a Terra Prometida. Preciso confessar que eu, mesmo tendo sido criado dentro de uma família muito católica, desde criança fui muito adepta do porquê, do como. Mas como que isso é possível? Como que alguém abre o mar? Como que isso acontece? Por que isso aconteceu? Acho que a filosofia não entrou na minha vida à toa, né? Vem muito dessa questão de questionar, de tentar entender, de tentar ter uma explicação dentro do que eu julgo ser racional. Então, Goethe vem apresentar essa história de Moisés, essa saída de Moisés até essa caminhada até a Terra Prometida, com fatos históricos. E eu passei a ter uma admiração muito grande por esse Moisés humanizado que Goethe apresenta. Apresenta ele enquanto homem,
com as suas imperfeições, com as suas dúvidas, sofrendo influência de outras pessoas, sofrendo influência da cultura a qual ele foi inserido quando ele sai a primeira vez do Egito e é exilado. Então, Goethe vai mostrando um outro lado de Moisés que eu não conhecia, que eu não tinha sido apresentado e que me deixou muito mais encantada. Então, ver essa humanização, ver que é possível, mexeu muito comigo. Foi uma leitura que me despertou muitas coisas. Tanto que diversas vezes eu estava lendo o livro e abria mapas antigos para poder entender o que Goethe estava falando, de ir para um lugar até outro. Gastou tantos dias de um lugar para o outro. Porque ele podia ter feito por outro caminho. Qual era esse outro caminho? A quilometragem de um lugar para o outro. Então, diversas vezes eu me vi lendo e associando isso a uma outra coisa. Então, é essa leitura que desperta na gente essa curiosidade para além do livro que você está lendo. Então, é um livro que eu fiquei muito encantada pelas duas partes, mas que me chamou a atenção pelo nome, divã. Eu achava que divã só tinha um significado, que era aquele móvel que a gente deita, muito conhecido, porque quem é da psicanálise. Então, Freud colocou o paciente no divã, a análise se faz no divã. Então, eu confesso que eu conhecia o significado da palavra divã só associado a isso. E aí, quando eu fui ler esse livro de Goethe, foi que eu entendi que, na verdade, divã tem um outro sentido, um outro significado, que é uma coletânea de contos curtos. Então, quando ele fala que o livro dele chama divã Ocidente Oriental, é porque ele está falando desses poemas curtos que ficaram juntos em pequenos livros, e esses pequenos livros se juntou numa coletânea que se chama divã. Eu achei isso fantástico, porque sabendo que Freud foi leitor de Goethe, eu acho que não foi aí especulação minha, acho que não foi à toa que Freud escolheu o móvel que já tinha o nome de divã para poder dar início à psicanálise. Afinal de contas, na análise, é exatamente isso que a gente faz. Pequenos contos associados em coletâneas. Por isso, um divã. E aí, vocês sabiam desse outro significado da palavra divã? Ou eu trouxe uma novidade para vocês também? Esse livro é um livro muito gostoso de ler, não se assustem pelo tamanho. A parte dos poemas, fica um poema em cada página, então por isso que o livro fica muito grande. Na parte da história, você não vai percebendo o que você está lendo, porque o livro é muito interessante e vai te chamando muito ali para dentro, né, daquelas histórias, como que aconteceu, como que surgiu, como que foi. Então é um livro que te prende do início ao fim, muito gostoso de ler e que vale muito a pena ler. Por isso, é a indicação da semana do Entre Pontes. E não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar quinta-feira que vem. Porque se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque você não achou o seu livro certo. E Goethe, com certeza, é um dos autores que vai te ajudar nessa caminhada. Até semana que vem.